Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas queridas do meu Brasil. Nesses últimos anos, nosso país vem deixando de ser um país simpático e vem se transformando num país palha internacionalmente, onde estamos normalizando a banalização do mal que vem crescendo dia após dia e sem querer, por uma pura ignorância e ingenuidade que vem transformando cidadão de bem em seres amargos, com ódio no coração e que estão promovendo ações intolerantes e constrangedoras por puro fanatismo. Como foi o ato de um empresário fundamentalista que humilhou uma pessoa por não querer votar no seu candidato. Sem esquecer dos 2 assassinatos que ocorreram por motivos banais e de vários empresários que estão ameaçando com demissão seus empregados que optarem por votar em Lula e as pessoas comuns que estão agredindo outras pessoas com palavras ofensivas só porque essa outra pessoa não acredita no seu candidato. Essa loucura vem aumentando a cada dia e poderá se tornar irreversível. Temos que levar em consideração que o atual mandatário estimula uma guerra santa, demonizando seus adversários e pedindo nas mídias sociais o extermínio de quem pensa diferente dele. Em virtude desses últimos acontecimentos, o Observações de hoje precisa falar um pouco de Hannah Arendt e o conceito da banalidade do mal. Bem, caso você goste desse episódio, peço um favor. Compartilhe com uma pessoa de bom coração que nesse momento pode estar sendo sufocada por essa banalização do mal e está sendo utilizada para distorcer o cristianismo e o que é ser um verdadeiro cidadão de bem. Mas antes, com todo o carinho, que tal você se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir e comentar esse episódio? Vamos embora? Bem, a Segunda Guerra Mundial foi um grande conflito ocorrido entre 1939 a 1945 e que alcançou proporções globais, incluindo as grandes potências daquele período. A Alemanha de Hitler buscava o extermínio de grupos étnicos que faziam parte da raça ariana, que não faziam parte da raça ariana. Hitler e o Partido Nazista foram responsáveis pela morte e pelo massacre de diversos judeus. O genocídio foi uma medida brutal seguida pelo governo alemão. Foram cerca de 5 milhões de mortos naquele período. Após essa loucura toda, Hannah Arendt foi chamada para assistir e escrever sobre o julgamento de Adolf Eichmann, um dos responsáveis pelas atrocidades cometidas pelos nazistas. Foi nesse momento que ela escreveu sobre a banalidade do mal, o mal banal do indivíduo. Peraí, mas quem foi Hannah Arendt? Nascida na Alemanha em 14 de outubro de 1906, Hannah foi uma filósofa e teórica política de origem judaica. Foi uma grande pensadora do século XX. Forçada a fugir da Alemanha por conta da ascensão do nazismo, mudou-se para os Estados Unidos, onde conseguiu se tornar uma cidadã americana, permitindo a sua atividade como professora convidada em universidades e o seu trabalho no livro Origens do Totalitarismo. Hannah buscava a compreensão da origem do nazismo, a partir das inquietações sobre os regimes totalitários. Suas principais obras foram Eichmann em Jerusalém, As Origens do Totalitarismo, A Condição Humana entre o Passado e o Futuro. Ela continuou publicando textos na década de 60 e faleceu em 4 de dezembro de 1975, aos 69 anos de idade, devido a um ataque cardíaco. Mas qual era o contexto histórico que a Hannah viveu? Ao longo da Segunda Guerra Mundial, com a ascensão do nazismo, tivemos inúmeros casos de migração e deportação de judeus. A função do exílio e deslocamento era conduzida por oficiais do Partido Nazista. Um deles era Karl Adolf Eichmann, responsável por ocupar funções na seção de assuntos judaicos do Departamento de Segurança de Berlim. Com o fim da guerra e a derrota da Alemanha, alguns funcionários do regime nazista foram perseguidos e acusados dos crimes que cometeram no período da guerra. Muitos deles fugiram com medo do julgamento.
Eichmann, um dos principais colaboradores de Hitler, acusado pela morte de inúmeros judeus, fugiu para a Argentina. Ele foi encontrado e levado para Jerusalém, onde foi julgado e condenado à morte. Hannah foi convidada para assistir o julgamento e escrever suas impressões sobre esse indivíduo. Ela aceitou o convite e foi assistir ao julgamento. E todo o conteúdo escrito durante o julgamento deu origem ao livro Eichmann em Jerusalém. Qual é a ideia da banalidade do mal que Hannah Arendt significa? Hannah chegou à conclusão sobre o mal de Eichmann. O mal que ele praticava não era um mal demoníaco, mas era um mal constante que fazia parte da rotina dos oficiais nazistas, como instrumento de trabalho. Ou seja, a banalidade do mal é um mal que virou comum de ser praticado. Durante todo o julgamento, Eichmann nunca se considerou culpado pelos crimes cometidos. Sua justificativa era sempre que apenas cumpria ordens, seguindo as leis vigentes naquele período. Ele sempre dizia que seguia o certo, seguia o governo e as leis do Estado. Por isso acreditava em sua inocência. Hannah acreditava que o problema de usar esse argumento como justificativa seria a ascensão a regimes totalitários e a banalização da razão e coerência do ser humano. Eichmann era obcecado por poder e ascensão social. Fazia qualquer coisa para ser reconhecido e ter sucesso. Mas esse desejo de sucesso é o que levaria a praticar a racionalidade que Eichmann acreditava e usava não era uma racionalidade razoável para a coletividade. Essa racionalidade não era avaliativa e nem refletida no bem-estar comum. Então, como é possível combater a banalidade do mal? Hannah queria mostrar os lados da razão, aquela que possuía lógica e reflexão e aquela em que sustenta o bem no próprio indivíduo. A razão que não é favorável para a coletividade, usada por Eichmann. Por essa razão, ela acreditava na liberdade do indivíduo para tomar outra decisão, uma decisão fundamentada advinda da reflexão, uma racionalidade que visa o interesse comum e o bem da coletividade. Essa racionalidade mostraria para todos os requisitos, como deveria ser a compreensão e o conhecimento do ser humano, como as pessoas deveriam pensar no estudo, na honestidade e na liberdade. Essa forma de pensamento seria uma maneira de combater os regimes totalitários e o mal banal. E hoje, como formadores de opinião, precisamos reinventar e tentar cuidar dessas pessoas que adoeceram, que estão perdidas nesse mar ideológico, que está misturando conservadorismo com fundamentalismo. Precisamos de muita empatia e muito esforço para modificar esse estado deplorável do pensamento coletivo que esse nefasto grupo inseriu em nossa sociedade. Uma frente ampla com todos os segmentos da sociedade civil, forças armadas, associações religiosas, sindicatos, funcionalismo público, população, político, comunidade científica e artistas, precisamos nos unir para parar com essa banalização do mal e buscar soluções efetivas para transformar nosso país numa verdadeira nação. E isso é para já!